Olá, já estamos em abril, mas só agora eu resolvi compartilhar aqui no YouTube um pouco de quais vão ser os meus projetos para 2026. Bem, nos vídeos mais antigos do canal, eu estava mostrando um pouquinho da minha jornada para aprender a costurar e modelar roupas. Também mostrei um pouco do meu aprendizado no tricô e também a minha volta para o crochê. Só que agora os meus projetos mudaram um pouquinho porque eu estou esperando meu primeiro filho. E eu quero aproveitar esse momento para criar algumas coisas pro bebê também, não só pra mim. Até porque vai ficar bem complicado nesse momento de eu criar roupas pra mim, porque minhas medidas estão mudando constantemente. Então eu resolvi focar um pouquinho nas coisas pro bebê. E eu vou mostrar um pouquinho das minhas ideias que eu tenho pra esse ano. Não são muitas coisas, porque eu me conheço também, eu sei que eu sou bem lenta, sou iniciante, tô aprendendo tudo ainda. Mas eu sei que essa quantidade de projetos pode ser algo possível pra mim. Bem, meu primeiro projeto, na verdade, está finalizado e eu mostrei um pouquinho dele no último vídeo, lá de dezembro, que foi o cardiganzinho de tricô que eu comecei. Na verdade, eu comecei ele em outubro, fiz o vídeo em dezembro, mas acabei parando um pouco pelas condições mesmo que eu estava. E só agora, em março, eu voltei e finalizei, e eu acho que ficou bem melhor que o primeiro. Se você acompanhou no vlog 9, eu mostro fazendo a primeira versão desse tricô, que era uma versão maior, em rosa, e que não deu muito certo. E eu acabei pensando em refazê-lo para corrigir. E por coincidência, agora eu vou poder usá-lo de verdade, por isso eu finalizei completamente, coloquei os botões e fechei todas as costuras, então ele tá pronto para usar. No último vídeo eu também comentei um pouquinho do processo de fazer esse casaco pela segunda vez. E realmente foi muito mais fácil do que da primeira vez, mas o que não impediu, óbvio, de eu cometer alguns erros ainda, principalmente em relação à queda de ponto. Eu não consigo ainda identificar qual a correção que eu tenho que fazer, como que eu tenho que recuperar esse ponto, e acaba ficando os buraquinhos. Mas fora isso, pra mim tá excelente. Eu finalizar um projeto é sempre algo muito satisfatório e me dá mais vontade de continuar. Eu acho que quando eu terminei esse projeto, o meu ânimo de criar voltou. E por isso que eu resolvi colocar essas metas de projetos pro ano, porque eu fiquei muito satisfeita de conseguir terminar esse projeto e conseguir usar no futuro. O próximo projeto que eu pensei seria criar uma peça de bordado livre, que foi algo que eu aprendi lá em 2017, 2018 mais ou menos. Fiz um curso também online e até 2020 mais ou menos. Eu criei até bastante peças, vou até mostrar aqui algumas. Essa eu comecei e não finalizei, seria a data do meu casamento, né, com o nome do meu esposo. Esse daqui foi um projeto da aula que a gente criou durante o curso. E esse daqui também foi uma segunda amostra dos pontos que a gente aprendeu na segunda parte do curso. E na época eu achava que essa qualidade que eu fiz esses projetos não estava boa o suficiente. E hoje eu imagino que eu possa não conseguir reproduzir com tanto capricho como eu fiz naquela época. Mas eu vou tentar. A minha ideia então é fazer um pequeno quadro. Eu vou colocar algumas inspirações aqui na tela para vocês. Mas basicamente seria usar o bastidor. Não sei se esse tamanho eu posso fazer maior também. E colocar talvez num tecido do fundo colorido ou num fundo mais bege. Como a minha ideia é fazer alguns animaizinhos de fazenda, talvez um patinho, que é a inspiração que eu mais tenho gostado no Pinterest, eu imagino que o fundo verde possa ficar mais interessante para destacar com a cor das peninhas, né, que eu vou fazer em branco ou bege, mas ainda irei definir. Não sei se vai ser no estilo porta-maternidade ou se vai ser só mesmo um enfeite aqui pro quarto dele, mas eu vou criando a peça e vou definir como vai ficar. O terceiro projeto é algo que eu ainda preciso aprender, seria uma colcha de retalhos. E essa colcha de retalhos eu quero aproveitar um pouco desses tecidos que eu já tenho. Esses tecidos aqui são bem antigos, da época que eu comecei a aprender a costurar, mas eu creio que dá pra utilizar, cortando em pedaços pequenos e aplicando na colcha. Para fazer essa colcha eu estou usando uma aula online também. Tô começando agora, então não sei ainda se dá para recomendar essa aula ou não, mas é a minha ideia de fazer um cobertor mais fino, até porque o bebê já ganhou muitas peças de frio, muitos cobertores de frio, e eu queria focar em uma mais fresca mesmo pro fim do ano, o que é bom, que me dá mais tempo também para terminar esse projeto. No momento eu vou focar em modelos bem mais simples, sem muitos desenhos, porque eu sei que existem várias possibilidades de formas geométricas diferentes. Eu sei que é muito inspirador ver várias peças mais complexas, mas eu sei que eu vou focar no mais básico, para eu conseguir finalizar a peça e não ficar frustrada depois.
Eu quero brincar só um pouco com as cores mesmo, pensar numa paleta de cores interessante e talvez com formas mais simples, ou só triângulos, retângulos, algo bem básico, para não ser muito complicado de finalizar a peça. A próxima ideia de projeto seria uma cortina para o quarto. Eu sei que ele é um projeto que pode ser um pouco mais desafiador, principalmente pelo tamanho. E eu não sei se é um projeto que a minha máquina vai ter condições de fazer, eu não sei ainda, porque eu não peguei nenhuma aula, nenhum curso sobre o assunto. Mas eu acho que o maior desafio é o tamanho, porque as costuras parecem ser bem simples. E a minha ideia é comprar um tecido com um aspecto mais infantil para fazer a decoração do quarto. Então as minhas ideias são cortinas mais básicas mesmo. Também não sei ainda qual material usar. Então é um projeto que ainda está amadurecendo na minha cabeça, principalmente por não saber ainda quais desafios me esperam. Mas é uma ideia que eu acho que pode ser bacana para colocar no quarto do bebê. E o último projeto seria um bônus. Eu quero fazer, mas eu não me garanto que eu vou ter tempo para fazer até o fim do ano. Seria uma saia ajustável. Eu achei um tutorial no YouTube completo, grátis. Todo o molde, todo o processo, passo a passo. Então eu imagino que seria, para mim, só comprar o material e aplicar as instruções do vídeo. Como a saia é ajustável, ela seria útil para mim em várias etapas da minha vida nesse momento. Então eu acho que seria interessante, seria uma peça útil e que pelo vídeo não parece ser tão complicado de fazer. Então essas são as minhas ideias para esse ano. Os próximos vídeos eu quero compartilhar mais a minha rotina ao redor desses projetos. Eu percebi que compartilhar vídeos apenas com projetos finalizados ou não ficou um pouco complicado, porque como eu sou iniciante, se eu focasse apenas em projetos, eu não teria muito o que compartilhar. Então eu resolvi voltar um pouco para o estilo de rotina, mas incluindo todo o meu processo de aprendizado, de fazer esses projetos todos, que eu acho que vai ficar legal também. E eu tô muito animada para criar esses próximos projetos e compartilhar aqui no canal também. Então pro vídeo de hoje é isso, e a gente se vê então no próximo vídeo.